Estamos aqui na cidade de Tibérias, ou Tiberíades, como diz a Bíblia, ao lado do Mar da Galileia, em Israel. Como você pode perceber, o comércio todo está fechado. Hoje é sábado e esta nação ainda respeita o sábado como mandamento do Senhor. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do quarto mandamento da lei de Deus. Jesus veio com a missão de exaltar a lei e de torná-la gloriosa. Veio mostrar que a lei de Deus é a base do seu governo e está ainda em vigência. Quando perguntado pelo jovem rico a respeito de como herdar a vida eterna, a resposta de Cristo foi: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus também falou que o nosso amor seria demonstrado a Ele através da obediência. Em João 14,15 ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje vamos estudar uma profecia do Antigo Testamento que fala a respeito de um ataque que seria feito contra a lei de Deus. A profecia que fala da tentativa de se mudar a lei de Deus está no livro do profeta Daniel. Cerca de 5 séculos antes de Cristo, ele escreveu no seu livro, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já no capítulo 8, verso 12, ele profetizou: deitou a verdade por terra e o que fez, prosperou. Essas duas profecias, elas falavam a respeito do poder do chifre pequeno que tentaria mudar a lei de Deus. Quem é esse chifre pequeno? E que mudança foi feita na lei de Deus? Ao longo da história, o chifre pequeno tem sido identificado como Roma papal. E a mudança na lei de Deus tem a ver com a exclusão do segundo mandamento, que se proíbe adorar imagens de escultura, e a exclusão do quarto mandamento, que ensina a observância ao sábado. Mas a Igreja Romana reconhece que ela fez essas mudanças? De fato, é esse o ensino? Antes de mostrar o que eu tenho em minhas mãos, eu queria dizer algo para você com muito carinho. Eu acredito que Deus tem pessoas sinceras em qualquer denominação religiosa, que uma placa de igreja não salva ninguém, que nós somos salvos exclusivamente pela graça em Jesus Cristo. Mas, como professor de Bíblia, eu não posso deixar de mostrar para você as verdades que a palavra de Deus ensina. Eu tenho uma palavra de apreço especialmente aos meus irmãos católicos. Existem pessoas sinceras que estão buscando conhecer e praticar a verdade. E eu queria que você conhecesse um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu tenho em minhas mãos o Catecismo da Igreja. E aqui na página 539, nós temos os 10 mandamentos. E se você observar, ao lado da lei de Deus, nós não temos aqui um segundo e um quarto mandamento. Se nós formos para a página 567, assim ensina o Catecismo. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia é o sábado, repouso absoluto em honra ao Senhor. E aqui ele faz uma menção ao quarto mandamento, mas quando vamos então para a página 568, ele ensina: o Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos como autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. Você percebe que o catecismo ensina que Jesus mesmo nunca violou o sábado? Mas quando chegamos ao próximo parágrafo, olha o que acontece no ensino. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ensina o catecismo, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Esta mudança do sábado para o domingo não é ocultada pela Igreja Romana. Ela assume claramente isto. E eu queria mostrar para você um outro documento da Igreja. Agora, uma carta apostólica publicada pelo Papa João Paulo II no dia 31 de maio de 1998. E nessa carta está escrito nas páginas 20 e 21. Por essa dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo, definido e inaugurado por Cristo, assumem como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. E na página 21, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Você percebe que é clara a Igreja em falar da mudança que eles fizeram no quarto mandamento? Mas eu pergunto, teriam eles autoridade para mudar a lei de Deus? Eu vou apresentar para você alguns motivos bíblicos para que nós observemos o sábado como um dia do Senhor. Primeiro, quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele descansou no sétimo, conforme ensina Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Em segundo lugar, Ele aparece no quarto mandamento da lei de Deus, quando Deus diz em Êxodo 28 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Um terceiro motivo para você observar o sábado tem a ver com a doação do maná no deserto. O maná caía todos os dias, mas quando chegava a sexta-feira, o maná caía dobrado. No sábado, o maná não caía. Quando chegamos no tempo de Esdras e Neemias, as portas da cidade de Jerusalém eram fechadas por ocasião do sábado, para que o mandamento pudesse ser respeitado. Já nos dias de Cristo, você tem o próprio Jesus observando o sábado, conforme ensina Lucas 4:16 e 4:31. Também os discípulos observavam o sábado, a própria mãe de Cristo observava o sábado. Anos depois, quando se converte o apóstolo Paulo, Cristo já estava morto, mas o mandamento continuava. E Paulo diz em Atos 17:2, 18:4, que era seu hábito estar na igreja todos os sábados. E quando chegamos no livro do Apocalipse, foi num sábado que Jesus escolheu para aparecer para João e trazer as revelações do Apocalipse. Aqui nesse tanque de Betesda se acumulavam os doentes, coxos, paralíticos, cegos, todos na esperança de em algum momento receber a cura. Esse tanque originalmente tinha 5 pavilhões. Havia uma tradição que ensinava que de tempos em tempos um anjo vinha e movia as águas, aqui do tanque de Betesda. E o primeiro enfermo que descesse as águas após isso era curado. A história que João registra no capítulo 5 fala de alguém que já esperava por essa cura há pelo menos 38 anos. Jesus, se condoendo do sofrimento deste homem, opera então um milagre extraordinário. Jesus não havia de fato quebrado o sábado por estar curando. A grande questão é que os judeus, com medo de quebrar o quarto mandamento da lei de Deus,
Eles colocaram tanta cerca, tanta proteção no mandamento com suas tradições, que somavam mais de 600 tradições, que qualquer coisa para um judeu era pecado no sábado. Como, por exemplo, cuspir no chão, pegar um lenço, andar uma certa distância ou mesmo curar. Ele vem mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Ele é o Senhor do sábado. E um sábado é um dia de se fazer o bem às pessoas. É um dia de se estar também na igreja, louvando e adorando a Deus. E um dia também para estarmos em família. Ou seja, o sábado é uma resposta divina aos problemas modernos que o homem enfrenta. Vivemos numa sociedade agitada, estressada, com vários problemas, e quando a gente entende o real propósito do sábado, nós percebemos o quanto é sábio Deus, que desde a criação do primeiro homem já havia dado um dia em 7, o sétimo, o sábado, para que nele o homem descansasse, repousasse e tivesse contato com o seu Criador. Diante da verdade que você aprendeu, eu tenho uma pergunta para você. Está você disposto a observar toda a lei de Deus, inclusive o sábado? Não vimos hoje os textos na palavra de Deus que falam sobre a santidade desse dia e a tentativa humana de se mudar o mandamento? Eu tenho um conselho para você. Que tal você experimentar a observância desse mandamento? Que tal reservar uns 3 ou 4 sábados para uma experiência religiosa? E permitir que o Espírito Santo fale a você e te conduza na senda da verdade. Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você agora para nós orarmos e suplicarmos a bênção de Deus e o poder dele para obedecer a esse mandamento. Pai Santo, obrigado por este mandamento que nos ensina a confiar e repousar no Senhor. Que nós, pela tua graça, observemos todas as tuas orientações e que façamos desse dia um dia de deleite espiritual. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.